Deus, irmão, com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Quero dizer que eu estou feliz por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E pela honra do convite, né? Pela confiança das irmãs com a minha pessoa. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês grandemente. Amém? Salmos 8, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. O Salmo 8 que diz assim, irmãos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém? Louvado seja Deus. Esse salmo de Davi, que começa glorificando o nome do Senhor e termina glorificando o nome do Senhor. Se os irmãos prestaram bem atenção, ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O versículo 9, que é o último versículo, também fala da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho um amor muito grande por esse salmo. Que eu tenho esse salmo todos os dias na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso até esquecer de orar, mas eu acho que eu não esqueço desse salmo. E eu vou falar aqui, irmãos, da história desses salmos na minha vida. Quando criança, né, na minha época de criança, não tinha a tecnologia que tem hoje. O meu pai, ele sempre trabalhou fora de casa, passava meses, às vezes fora de casa. Então, praticamente ficava com a minha mãe só, eu e meus irmãos, que eram 7, né? Dois homens e 5 mulheres. E minha mãe, irmãos, ela é analfabeta. Ela não escreve nem o nome dela. Mas ela tinha uma sabedoria tão grande de Deus. E um temor a Deus tão grande que ela é a causa do estar aqui hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós usamos desculpa para ensinarmos aos nossos filhos. Porque não temos cursos superiores. Porque não temos, mestrado em teologia. Muitos põem desculpa, né? E tem ainda aqueles pais, irmão, que o filho só aprende quando vai na escola dominical, que não vai todas as vezes, né? Quando vai. Mas a minha mãe, ela não sabia ler. E como é que ela fazia para a gente poder aprender a palavra? Naquela época, vendia-se um CD, né? Não era nem CD, era disco vinílico, discão. As irmãs aqui mais da minha idade, 50, sabe, né? Acho que as menos também conhecem, né? E naquela época, irmãos, vendia-se CD, no caso era disco, né? Disco vinílico, né? Disco, né? Aqueles LP grande, né? Chamava LP, né?
que te contava a história da Bíblia. E a minha mãe comprava esse CD. E também ela comprava os CDs dos cantores. E ela, quando a gente gostava de um determinado cantor, ela mandava a gente escolher um CD quando o dinheiro dava, né? Porque 7 filhos não é fácil, né? Só o pai trabalhando, né? E ela comprava esse CD. E um desses CD, irmãos, tinha que contava a história de Davi. E nesse CD tinha 2 salmos de Davi que era recitado por uma criança que fazia parte daquele elenco da história, né? E ela citava o Salmo 23 e o Salmo 8. E eu aprendi, o primeiro salmo que eu aprendi na minha vida, mesmo sem saber ler ainda, foi o Salmo 23 e o Salmo 8. E eu tenho, irmã, uma admiração tão grande por esse salmo, porque cada vez que eu recito, ou que eu leio esse salmo, ou quando eu estou falando dele, eu volto para aquele mesmo cenário lá daquela sala simples, com apenas um sofá, uma mesinha onde tinha uma radiola de um disco CD, e eu ficava ali ouvindo aquelas histórias e me alimentando, o Senhor me alimentando já espiritualmente, para que hoje eu estivesse aqui glorificando ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu já falei aqui antes, a cidade que eu nasci, ela é tão pequena que quando alguém pensa que entrou nela, já estava saindo, né? Mas o Senhor me trouxe para cá, para este lugar. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus grande e de coisas grandes. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se você tem o seu Deus aí como um Deus mediano, o nosso Deus não é mediano. O nosso Deus é o maior. Amém? É o único poderoso que pode mudar a história. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Interessante que a irmã Helena, né, cantou esse louvor aí tremendo, né? Antes de eu falar, de eu começar a ler esse salmo aqui. Vai passar, né? Louvado seja Deus. Mas só quem está na prova sabe o quanto é difícil ver passar, né? Mas vai passar, amém? Louvado seja Deus. O Senhor, ó Senhor, né? Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Irmãos, eu volto lá para aquela sala, como eu já falei, e eu me vejo lá a cada dia, e eu sinto a mesma emoção. E é interessante, irmã, eu não sei que alguém que já assistiu aquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Eu era uma criança tipo Bob, tudo era imaginário, assim, tudo que eu ouvia, eu tinha uma grandeza de imaginar bem mais. Mas, irmão, quando eu ouvia aquele CD lá recitando, era uma criança, irmã, que recitava esse salmo. E ela dizia assim, né? Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste forças da boca da criança e dos que mamam. Irmãos, eu vou aqui falar de algo tremendo que às vezes passa desapercebidos. Tu ordenaste, né? Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Irmão, você já viu a força que tem na boca de uma criança, de um bebê recém-nascido? Né, irmã? As irmãs aqui que é mãe, quando tem o primeiro filho, que eu diga, né? Nós quando temos o primeiro filho, né? Porque se a gente não calar aquele bebê, ele não acorda só quem está em casa, irmão. Ele acorda a rua inteira. Quem mora em prédio, então, irmãos? Como que pode um bebezinho, irmãos, onde as cordas vocais nem está totalmente definida, mas ter tanta força em chorar, irmãos, e acordar a vizinhança toda, né, irmã Cida? Aí eu vejo ele aqui nesse salmo. A força que Deus deu para uma criança, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus tão poderoso é esse? E aí
irmãos, que hoje em dia só vê quem mora no interior. Porque a cidade grande está totalmente poluída, que a gente nem consegue mais ver o céu, nem as estrelas. Né? Como a gente vê no interior, né? Parece que o céu está bem perto de nós. O azul nítido do céu. Tremendo, né? E aqui, irmão, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que amam para fazer calar o inimigo, os teus inimigos. Aí, irmãos, o inimigo não tem como dizer que o nosso Deus não é grande. Porque uma criança mostra o poder, a força que tem no nosso Deus. Quando o seu filhinho, o seu netinho chorar de hoje em diante, você vai dizer assim: isso é a força do poder do meu Deus na garganta desta criança. Isso, o salmista Davi diz que Deus fez isso, irmã, para calar o inimigo e vingador, irmã Irene. Aleluia. E às vezes a gente pensa que Deus precisa de fazer coisas grandes, né? Para calar o nosso inimigo. Viu, irmã Marilene? Às vezes a gente fica buscando, Deus faz algo grande para calar esse inimigo, esse vingador. Aí Deus usa a sua boca de uma criança, irmãos, e faz ele se calar. Porque este é o nosso Deus. Como Davi, irmãos, se sentiu a fazer esse salmo? Porque ele começou a olhar a criação de Deus. Ele começa admirando o nome do Senhor, termina admirando, como eu já falei, e eu quero deixar isso mais para frente. Mas como que, o que ele sentia, né, naquele momento? Aí ele diz aqui no versículo 3, irmãos: quando vejo os teus céus. Veja só, irmãos, o inimigo ele usa, irmão, sabe o quê? De maneira para que a gente não admire a grandeza de Deus, as obras de Deus. Você já viu que às vezes quando a gente está em casa, o que é que a gente quer fazer? Ficar deitado no sofá, né? Ver TV, descansar um pouco. Mas a gente, dificilmente a gente sai na janela, quem mora em prédio, né? Para admirar o céu, né? Ou quem mora em casa, que tem um quintal, tem um jardim, irmãos. Eu comecei a falar aqui agora, eu lembrei, irmã, de uma vez, uma igreja que eu congreguei. Uma irmã, ela falou que ela estava tão triste. Ela amanheceu o dia, ela disse que parecia que ia morrer de tanta tristeza. Sabe quando aquele dia que você acha que Deus nem está com você? Ela falou que se sentia assim. E quando ela começou a lavar a louça, e ela morava em uma casa, e ela ouviu batendo palmas. Ela procurou um para um lado, para o outro, a casa, né, a pia virada para o quintal, e ela disse: mas não tem ninguém aqui. E ela começou a lavar sua louça outra vez, e ela disse que as palmas começaram de novo, continuaram as palmas. E ela disse que começou a olhar para o quintal dela. E ela disse que uma das árvores que tinha naquele quintal, um galho começou a bater no outro. E fazia um som de palmas. E o salmista, ele diz: louvemos ao Senhor com cânticos e palmas. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento ela disse que toda tristeza saiu de dentro dela. Porque ela disse: se esta árvore arruma um jeito de bater palmas para o Senhor, eu também sou capaz de louvar a Deus. E começou a sentir alegria. Então quero te dizer a você que chegou nessa tarde aqui triste, achando que o Senhor não está contemplando você. Ele está contigo. E nesta tarde Ele te dá motivos de sentir
empresa, salta de alegria. Louvado seja Deus. Louvado seja o... Louvado seja Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Eu continuava ouvindo, irmãos, isso aqui. E sabe como é que eu imaginava, irmãos? Do mesmo jeito que eu imagino até hoje. Eu ficava imaginando os dedos de Deus fazendo o céu. É interessante, né, Melissa, né? Pregou aqui no domingo. E ela falou da criação de Deus. E esse salmo estava dentro do meu coração. Eu tive aquilo como uma confirmação. Porque ela começou a falar, né, das obras de Deus, do amor de Deus e da criação de Deus, da maior obra-prima que somos nós, né? Mas o Senhor, aqui falando no meu coração. Aleluia. Quando vejo os teus céus, isso era Davi falando aqui, mas eu ouvindo aquele CD, aquele LP, né, daquela época lá, eu ficava imaginando, irmã Irene, Deus trabalhando no céu e fazendo o céu. É interessante que ele fala aqui, né? Quando vejo os teus céus, e a gente só vai ter confirmação que tem mais de um céu lá no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, né? Mas Davi aqui já estava declarando que havia céu e céus, porque o nosso Deus é Deus de grandes quantidades, aleluia! Não só de qualidade, mas de quantidade também. Aleluia, louvado seja Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí ele vem para o versículo 4, irmãos. E ele começa a ver toda aquela grandeza que Deus fez. Eu fico pensando em Davi naquele momento, imaginando Davi. Naquele momento ali que não havia poluição, né? Que ele via os céus com mais grandeza que nós vemos hoje. E ele dizendo ali, quando vejo os teus céus, a lua e as estrelas, irmã, não é, ele fala assim que tu fez, ele fala que tu preparaste. Quando a gente prepara é porque tem serventia para alguma coisa, né? Eu vou preparar algo, é com amor, né? É com esforço, né? Quando a gente faz, às vezes a gente faz de qualquer jeito, né, irmã Irene? Mas quando a gente vai preparar, irmãos, se for um bolo, a gente faz o quê? Separa todos os ingredientes antes. Mas o nosso Deus, irmão, quando ele foi preparar os céus, a terra, né? Quando ele começou a preparar a lua, as estrelas, era porque ele tinha uma finalidade, aleluia! E lá no Gênesis diz que a lua, né, o sol para clarear o dia, e a lua para clarear a noite. Ou seja, Deus não esqueceu de nós, irmãos, nem no dia, nem na noite. Ele está presente tanto no dia quanto na noite. Mas aí a lua é fraca para escurecer, para clarear uma noite. Aí ele traz ajudantes, que são as estrelas, aleluia. Muitas vezes a gente acha que a ajuda que a gente tem é pouca. O Senhor manda reforço, minha linda. O Senhor provê reforço. E quando nós falamos de providência de Deus, Maiara, não é providência naquilo que Ele ainda vai preparar, não. É naquilo que Ele já tem nas suas mãos. E no seu controle, Ele vai só trazer a existência material daquilo que já existe no espiritual.
de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele confirma. Foi Deus quem criou, aleluia. Foi Deus quem fez, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E ali Davi, ele continua, vendo toda essa grandeza. Mas agora ele começa a parar e olha para ele, irmãos. Porque diante de toda essa grandeza, o versículo 3 fala da grandeza diante da lua, das estrelas. Mas agora vai falar de quem? Do homem mortal. Versículo 4. Quem é? Ele pergunta. Quem é o homem mortal? Para que te lembres dele. Olha, quantas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, né, Deus? Quantas vezes passa dentro de mim, irmãos, que Deus me esqueceu. Mas às vezes eu lembro deste salmo, eu lembro desse salmo, e eu digo, jamais ele vai me esquecer. Oh, o Senhor não esquece, irmã Helena. O Senhor não esquece. Porque como já foi falado aqui esses dias, pode até uma mãe esquecer do seu filho. Do filho a quem ela dá de mamar. Mas eu jamais me esquecerei de ti. E essa palavra, ela é fiel, aleluia. E ela continua conosco nesse dia. Quem é o homem mortal? Para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Olha só. Às vezes você vem aqui, fica tão preocupada com teu filho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês da minha história. Eu já contei aqui meu testemunho por parte. E os irmãos que ouviram sabem que eu vim para cá com 2 crianças, sozinha, sem pai, sem mãe. Vim, irmã, na direção do Senhor. Porque foi o Senhor que disse assim: eu vou levantar os teus pés deste lugar, lá onde eu morava, e vou te levar para aquele lugar e tu sabe onde é e tu vais. Não tinha como voltar atrás. E o Senhor, irmãos, ele disse: tem mais, eu vou colocar o dinheiro nas tuas mãos. E quem sabe aquele dia que eu contei no testemunho, que o Senhor colocou o dinheiro nas minhas mãos. Não trabalhei para comprar passagem para cá. O Senhor usou alguém que nem me conhecia para dar o dinheiro nas minhas mãos. E entregou o total certinho das 3 passagens, minha, da Lídia e do Abner. Deus não esquece do homem. Deus não esquece dos seus servos. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Olha, ele não esquece. Mas nesse versículo, irmã Irene, tem algo ainda mais grandioso para você nessa tarde, para nós. Sabe o que é, irmãos? Como eu falei aqui, que eu contava a minha história, é que o Senhor, ele visita os filhos. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite. Você está preocupada com seu filho? Está preocupada, Deusa? Deus visita onde ele estiver. Ah, se o inimigo te for matar, o Senhor diz: não, porque eu estou aqui visitando. Eu lembrei da mãe, estou aqui. Não. Sabe quando Deus usa a boca da criança para calar o inimigo vingador? Você tem grandeza do que isso? Quantas vezes o diabo quis matar os nossos filhos, irmãos? Porque os nossos filhos são dedicados para Deus. Muitas vezes até sai do caminho, mas o Senhor vai lá e busca. Vai para lá ter experiência. E acha que a experiência é ruim, mas vai ter. Mas volta. E quando volta não quer ir lá mais nunca, né? Porque sabe o que é que tem lá, né? Vai voltar, irmã Marilene. Vai voltar, porque Deus é fiel.
que vai se surpreender com histórias que vão ouvir de seus filhos, porque Deus vai provar que visitou. Vai falar, ele faz lá. Vai fazer ele falar o que ele passou. Tem coisa que ele não te conta, para não te preocupar, para você não ficar pegando no pé mais. Mas vai ter que falar desta vez para provar que Deus é Deus e ele não é homem para que fale e não cumpra. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! E aqui eu estou dizendo, irmãos, lembro, eu cheguei aqui sozinha com 2 crianças de 10 anos e eu ia trabalhar, né? Eu vou contar aqui só um pedacinho para vocês entenderem como Deus visita. E eu saí, irmãos, 4 horas da manhã. Na época que era horário de verão, era 3 horas da manhã. No relógio era 4, mas era 3, irmãos. E sabe qual foi o período que eu peguei aqui, irmãos, em São Paulo? Lembra aquele período lá? Que, não vou falar nome para dar ibope, que um grupo aí do outro lado mandava fechar tudo, tinha horário, tá? Igreja, né? Todo mundo não podia sair ninguém na rua, e eles atiravam com quem estivesse na rua. Né? Minha vizinha, irmã, crente, de manhã saiu para ir trabalhar e o cara atirou. Não pegou nela porque Deus é misericordioso. Não vou falar nome, tá, irmãos? Não gosto de falar nome. Não gosto de dar ibope para o inimigo. Eu dou ibope para Deus, porque é Ele que eu glorifico. Aleluia! E é isso que nós temos que falar, né? No nome do nosso Deus. E naquela época lá, irmãos, eu saía sozinha, ia trabalhar e eu deixava 2 crianças em casa. E, irmãos, eu não tinha com quem deixar. E eu tinha que trabalhar, irmãos. E aí eu lembrava, Senhor, Tu falou para mim que ia me trazer para cá, Senhor. Então, se Tu és comigo, guarda meus filhos. Aleluia. Não deixa nenhum vizinho ver, Senhor, que eu saio de madrugada e deixo essas 2 crianças só. Eles, bom, veja só, uma criança, a Lídia tinha 11 anos, o Abre 10 anos. 2 criancinhas, pré-adolescente. Mas se alguém denunciasse, eu perdia a mãe. E aí, irmãos, eu saía dentro do ônibus, eu ia de casa até o ônibus, chorando, eu dizia, Pai, Tu sabes que eu só estou deixando meus filhos lá, porque, Senhor, eu não posso deixar dar trabalho na Tua casa, porque eu tenho que sustentar. Se o Senhor entregou isso para mim, é porque eu sou capaz em Ti, Senhor, sou capaz em Ti de criar essas crianças e de cuidar delas. E eu ia, irmãos, trabalhar, entrava dentro do ônibus, eu sentava, irmãos, passava a catraca ali, né? Sentava, eu ia para lá da janela. Como eu pegava o ônibus cedo demais, eu sempre tinha lugar, né? Eu ia para lá da janela. A minha lágrima rolava. E geralmente alguém sentava do lado, olhava para mim e falava, Deus, não deixa essa pessoa falar comigo, eu não quero. E Deus não deixava, irmão. Não sei, eu sei o que as pessoas viam chorando, mas ninguém nunca perguntou, porque você chora. Eu chorava, eu dizia assim, Jesus, guarda meus filhos, acampa Teus anjos. Acampa Teus anjos lá, Senhor. Irmãos, durante 3 anos e meio, o Senhor guardou meus filhos. Ninguém nunca mexeu com meus filhos, irmãos. O Senhor depois proveu uma casa isolada, né? Que no quintal só, mas, irmãos, ninguém nunca mexeu com meus filhos. Ninguém, nenhum vizinho, nunca olhou e falou diferente, né? Por quê? Porque o Senhor visitava meus filhos. Eu orava esse versículo, eu dizia, Tu visitas. Veja só, irmão, como Deus prepara a gente para o amanhã. Eu tinha que aprender isso aqui para eu orar naquela época lá. Porque como é que eu ia orar que Deus visita os filhos se eu não soubesse? E eu aprendi isso aqui, irmãos. E eu orava e Deus visitava meus filhos. Deus lembrava de mim e visitava meus filhos. E mais na frente o Senhor foi misericordioso comigo, né? Que lembrou de mim e preparou meu esposo, né? Que tem sido uma grande bênção para mim e para os meus filhos, né? Tem sido um pai maravilhoso, né? Um homem de Deus, porque o Senhor, irmã, Ele lembra de nós, aleluia! Por isso que eu disse, Helena, né? Como é difícil a gente crer que vai passar. Foram 7 anos, irmãos. 7 anos não são 7 dias. Quando a minha prova começou, o Abner tinha 7 anos. Não é fácil, irmã. Com 2 crianças de 7 e 8
Senhor que permitiu é o que tem vitória. E é o que faz calar o inimigo com a voz de uma criança. Aleluia. E o vingador, porque ele é grande. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí ele continua aqui, né, no versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aí Davi lembra que Deus fez o homem pequenino, né, em grandeza, menor que os anjos. Né? Em outras traduções de menor que Deus, né? Mas na minha, como eu aprendi que pequenininha, é menor que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Vocês são honrados por Deus. Nós somos honrados por Deus, né? O Senhor nos fez menor que os anjos, irmãos, mas de glória e de honra nos coroou. E a prova é que, qual é a prova maior? É que os anjos, sendo maior que nós, são nossos conservos. Está para nos servir. Já imaginou, irmãos? O menor, o maior aqui não quer servir o menor, quer? Não quer. Se você entra dentro da empresa, quem é que serve o maior? É o menor. Né? O gerente não vai servir a secretária, né? Ou é assim? É a secretária que serve o gerente, não é isso? O diretor, né? Mas veja só como nosso Deus é tão misericordioso e nos honrou de tal maneira, irmãos, que os seus anjos poderosos estão a nos servir. Às vezes você nem entende, né? Às vezes você vai por aqui e de repente você entra em uma rua que não é para entrar e o Senhor está te dando livramento, aleluia, né? Guardando você, porque Ele cuida de você. Aleluia, louvado seja Deus. Os seus anjos, irmão, na hora do perigo, às vezes o perigo é tão grande que você nem pode ficar cara a cara com ele. Ele te desvia, irmão. Ele nem te deixa ver o perigo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. E esse é o Deus que Davi estava falando aqui neste salmo. É o Deus que Davi estava admirando. E nós vamos continuando. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vou contar mais um pedacinho aqui. Tiago, não sei por que Deus está falando com alguém aqui. Está dando livramento. Ele falou aqui nessa tarde e Ele está dando livramento. Irmãos, nesse caos daquela época lá, teve um dia, irmão, que aconteceu algo que até hoje, quando eu lembro, eu choro. Eu me emociono. Porque, como eu já falei, saía, estava meus filhos, né? Só porque eu tinha que trabalhar, irmãos, né? Tinha que honrar o Senhor. A igreja tem, assistência tem, mas se você tem saúde e pode trabalhar, tem que ir trabalhar, irmãos, né? É isso que o Senhor faz na nossa vida, né? Te dá força, dá sabedoria. Ai, irmão, então eu tenho 2 filhos, Não, irmão, procura fazer alguma coisa. Deus vai te honrar. Deus dá força, Deus dá inteligência. Deus abre porta. Lembra que no testemunho que eu falei como foi que o Senhor abriu porta para mim e depois, se for preciso, outro dia eu falo. Aleluia. Um dia, irmão, eu levantei para ir trabalhar e quando eu saí da porta, eu morava assim, tinha um portãozinho, né, que dava acesso para a rua de grade, né? E quando eu abri, irmão, o portãozinho, quando eu cheguei na calçada, fui abrir o portãozinho, tinha um pitbull deitado na frente do portão. Eu falei, Jesus, como é que eu vou passar? Eu não posso faltar. Você sabe, né? Que Deus perdoa, mas o homem lá da empresa não perdoa, filho. Se você faltar, principalmente quem trabalha com produção, o que é que acontece? Você pode chegar no outro dia, vai embora, já tem outro em teu lugar, né? Então, o que acontece? Eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu morro de medo de cachorro, irmão, tinha um pitbull. E eu falei, Jesus, o que é que eu faço? Aí eu voltei para dentro, eu falei, Jesus, e o cachorro não saía. O cachorro não saía da minha porta. Lá na calçada, deitado na frente do portão. E ali, aquela voz falou bem forte dentro de mim, abre o portão, vai. Sabe? Aí me deu aquela coragem. Porque quando Deus fala, irmãos, Ele faz o medroso ter coragem, aleluia. Lembra lá dos discípulos no caminho de Emaús? Foram, ai, fica aqui, Senhor, já é tarde. Mas quando eles viram que era Jesus, o que foi que eles fizeram? Esqueceram que era tarde e voltaram para Jerusalém sozinhos.
irmãos. E aí, irmã, eu fechei o portão, né, que eu não podia deixar aberto. Fechei o portão. Irmã, quando eu comecei a andar, eu me lembro até hoje, eu falo, sempre comento isso com meu esposo. Porque só Deus sabia, irmão, o perigo que eu estava correndo. Né? O que eu estava sendo observada, saindo sozinha, que eu saía, era a única que saía naquele horário da minha rua. E aquele cachorro, ele ficou do meu lado aqui, ó. E é interessante que ele ficou assim numa posição que metade do corpo dele estava para frente e metade do corpo dele estava para trás. Irmãos, e eu comecei a andar. E aquele cachorro, ele começou a andar junto comigo. Ele andava, eu não andava um passo, mas aquele cachorro, ele continua da mesmo jeito. Metade para trás, metade... E foi comigo, irmão. Aquele cachorro foi comigo até o ponto de ônibus. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, já tinha outras pessoas. Aquele cachorro parou. Olhou para mim, que ele disse assim, agora você está em segurança. Irmãos, eu sempre digo que Deus cuida. Eu sou prova que Deus cuida, irmãos. Eu sou prova viva que Deus cuida. Eu sou prova viva. Meus filhos são prova viva. Eu não sei o que me esperava. Durante aquele trajeto que eu andava mais ou menos 10 minutos de a pé. Mas o Senhor proveu socorro. Usou um cachorro, irmãos, para me guardar naquele dia. E naquele momento, eu entendi que foi livramento do Senhor. Não sei de quem era aquele cachorro. Não sei se realmente era um cachorro. Porque poderia até ser um gatinho. Né? Poderia até ser um gatinho. E quem viu do meu lado viu um leão. E disse, não podemos tocar porque ela não está sozinha. E como eu falo sempre pro meu esposo, às vezes a gente sai de madrugada e a gente, né, com o carro, vai fazer alguma coisa. E aí ele, ai Jesus, não guarda. Eu digo, amor, fica despreocupado. Porque quem olha aqui para dentro vai ver quem é que está aqui. Patente maior. Aleluia. E vai dizer, não, encosta ali. Porque não pode. Porque quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É o Deus que Davi admirava. Pois pouco menor fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroastes. Aí, irmãos, versículo 8, versículo 6. Fazes com que ele tenha. Com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Este versículo, irmãos, ele faz eu entender quanto Deus é misericordioso conosco. Quanto Deus é misericordioso com o homem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Este domínio, como foi pregado aqui no domingo a criação de Deus, Deus deu para Adão, irmãos, lá no jardim. Quando o Senhor disse que ele ia dominar sobre tudo, ele deu para o homem lá no jardim. Só que o homem pecou. Aí eu vejo a misericórdia de Deus. Porque você imaginou se Deus tivesse tirado esse domínio do homem? Mesmo depois que o homem pecou, a misericórdia de Deus continuou sobre a vida de um homem de uma maneira tal que ele estendeu essa misericórdia e continuou o domínio. Aí ele diz aqui no versículo 7: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar. E tudo que passa, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Irmãos,
Você já imaginou como Deus é poderoso e misericordioso com o homem, irmãos? Aí eu fico imaginando, irmão, toda vez que eu leio esse versículo aqui, eu fico imaginando. O homem, a ovelha e o boi é mais fácil de dominar, né? Mas o animal do campo, o leão, mas o homem vai lá e domina. E ainda pega, traz, põe dentro de uma jaula, põe no zoológico, né? Para o outro homem ir ver. Isso prova o quê, irmãos? O domínio que Deus deu lá no Gênesis, que Davi começa a recitar aqui nesse salmo e que continua até os dias de hoje. Por toda a desobediência que o homem tem, mas o Senhor tem deixado para ele o domínio e dado estratégia. Aí eu fico imaginando, irmãos, mas aí o leão é mais fácil, né? Mas o homem vai lá e pega a sucuri com 5 metros, 6 metros e leva ela também lá para o zoológico. Ah, mas essa aí é mais fácil, né? Ah, mas então, ele disse que pega todos os peixes, né, dos mares e tudo que passa pelas veredas dos mares. Aí a gente vê o homem pegar o quê? Uma baleia. E não é morta, é viva. Põe dentro de um aquário. E ela fica lá. Por quê? Porque este domínio que Deus deu para o homem continua. Como uma bondade de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Como a bondade de Deus para o homem. Tudo que passa pela vereda dos mares, o Senhor deu domínio para o homem, né? Para que o homem pudesse o quê? Dominar. E esse domínio continua até hoje, como eu já falei na palavra. E para nós concluirmos, irmãos, versículo 1 e versículo 9, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso. Olha Davi falando de um Deus de multidões. Ele não está falando, ó Senhor meu Deus, né? Muitas vezes a gente quer orar assim, ó meu Deus, né? Às vezes é até necessário porque a gente está só, mas às vezes na multidão e a gente está, ó Senhor meu Deus. Mas aqui Davi ele estava falando de Deus de multidões. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Aí lá com Moisés, quando Moisés disse assim, olha, e aí, o que é que eu falo para Faraó quando ele perguntar quem me enviou? Aí a gente tem na palavra do Senhor, o Senhor falando para Moisés, diz que eu sou. Eu sou te enviou. E esse eu sou aqui, irmãos, ele tem um significado muito poderoso. Porque Deus estava dizendo para Moisés da seguinte forma: eu serei o que você precisar que eu seja. Então eu não sei como é que você vê o nome do nosso Deus na nossa vida, na sua vida nessa tarde. Mas nessa tarde, o Senhor, Ele vai ser para você aquilo que você precisar, dentro da vontade dEle, da palavra dEle, irmãos. Porque Deus também não faz coisas absurdas, tá? É dentro da palavra e da vontade dEle. Aquilo que você precisa nessa tarde, o Senhor vai fazer para você, aleluia. O Senhor vai ser para você nessa tarde. Aquilo que você precisar é o que o Senhor será para você nessa tarde. Eu não sei como você admira o nome do Senhor. Que título você dá para essa admiração? Talvez seja só o Deus que te salvou lá do mundo. Talvez seja o Deus que te curou de uma grande enfermidade. Talvez seja o Deus que vai abrir a porta para você. O Deus que vai fazer coisas grandes. O Deus que
nome de Jesus, aleluia. Irmãos, que tarde gloriosa o Senhor preparou para nós nesta tarde. O Senhor